Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais uma videoaula com o professor Beraldo. Para você que quer arrebentar nos estudos, vem comigo. Bora estudar, galera? Bom, galerinha, agora para iniciar nossa aula sobre vertebrados, tá? O primeiro grupo de vertebrados que a gente vai estudar é o grupo dos peixes. Então anota bem, essa aulinha aí é a aulinha sobre peixes. Vamos entender qual que é a diferença de peixe ósseo, peixe cartilaginoso, quais são as principais diferenças entre eles, anatômicas, fisiológicas, tá? E conseguir principalmente discernir, separar, né, quem é um peixe ósseo e quem que é um peixe cartilaginoso. Para isso eu preciso de algumas imagens, essas imagens se encontram aqui comigo nos slides, pessoal, eu e todo confuso. Então vamos olhar comigo aqui, por favor, esses slides para ver se vocês entendem sobre então os peixes do grupo dos vertebrados. Bora lá. Bom, pessoal, vamos começar aí a compreender então a parte dos vertebrados a partir do grupo dos peixes. Mas antes da gente chegar no peixe propriamente dito, vamos dar uma pensada sobre os vertebrados, né? Para ser considerado um vertebrado, ou seja, para um cordado ser considerado vertebrado, o que ele precisa ter? Primeiro, ele precisa ter a coluna vertebral que foi provinda lá da notocorda, já que nós já vimos em aulas passadas, certo? Essa coluna vertebral vai proteger partes importantes do corpo, vai proteger a medula espinal, vai dar mais agilidade, desenvoltura ao caminhar, ao nadar, ao se deslocar, tá? Os vertebrados eles podem possuir crânio, tá? Esse crânio é uma estrutura provinda também da coluna vertebral, né? Uma estrutura óssea, certo? Que vai ali fazer associação ao esqueleto do indivíduo, o esqueleto interno, que vai proteger o cérebro, que seria o órgão superior ali do nosso sistema nervoso central, certo? Mas os crânios só são encontrados no grupo dos vertebrados craniados, tá? Ou dos craniatas. Depois a gente tem a presença de esqueleto interno, que pode ser feito de ossos ou de cartilagens, que vai ajudar na sustentação do indivíduo. A presença de mandíbula ou não, né? Sendo agnatos aqueles sem mandíbulas e gnatostomatos aqueles com mandíbula, certo? A presença ou ausência dele também ajuda na classificação do grupo dos vertebrados. Visto tudo isso como características gerais de um vertebrado, agora sim a gente tem como prosseguir com o nosso entendimento. Começando então com o conhecimento dos agnatos. Quem são esses agnatos, pessoal? São aqueles indivíduos do mesmo grupo ali que não possuem mandíbula, tá? São grupos próximos dos peixes, certo? Do grupo dos peixes ali, num geral, mas esses carinhas não têm mandíbula, por isso eles são chamados de agnato. A do latim é ausência e gnato seria a mandíbula, tudo bem? São os vertebrados considerados de um grupo mais antigo evolutivamente, o grupo dos agnatos, tá? Esse grupo é representado principalmente por lampreias e peixes-bruxas, que também podem ser chamados de feiticeiras, e habitam água salgada e água doce. Que esqueleto eles têm? Esqueleto cartilaginoso, coluna vertebral incompleta, crânio pouco desenvolvido, ou seja, não tem o crânio completo, a coluna não se desloca por todo o corpo, não se estende por todo o corpo, tá? E faz reprodução com fecundação interna, fecundação externa e desenvolvimento direto e indireto, dependendo da espécie, tá? Algumas têm estágio larval e outros não. Essa boca representada aqui na imagem, ó, e olhada de lado, mostra a inexistência da mandíbula. O que isso pode interferir na vida de um agnato? Pela inexistência da mandíbula, a sua alimentação fica restrita àquilo que apenas cabe na sua boca. Tá? Ele vai se alimentar com aquilo que cabe na boca, impedindo a mastigação, impedindo uma variabilidade de alimentação, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento da espécie. É claro que não atrapalha assim, nossa, como esses indivíduos conseguem comer, porque se não fosse isso, eles não tinham sobrevivido durante todo esse tempo da evolução. Mas, comparativamente aos peixes gnatostomatos, que são aqueles que possuem mandíbulas, esses têm, digamos assim, mais dificuldade em se alimentar. Tá? Ele usa essa boca circular para se prender em alguma estrutura, né? Eles são carnívoros, e retirar pedaços daquela estrutura para conseguir se alimentar. Dali para frente, os peixes eles são, tirando, né, os agnatas, a gente vai chamar eles de gnatostomatas, já que eles possuem a sua mandíbula ali presente. Os peixes eles são considerados os primeiros vertebrados, tá? São seres marinhos, são seres de água doce que têm uma diversidade muito grande
Inclusive, o homem conhece muito pouco da diversidade dos peixes, já que tudo que fica embaixo d'água é um pouco mais complexo de se estudar, tá? Nós temos muitas adaptações à vida aquática, como, por exemplo, a presença de nadadeiras, a presença de escamas, a presença de um muco, que deixa o indivíduo mais hidrodinâmico, que permite ele se deslocar na água com menor gasto de energia, menor arrasto, tá? E o grupo dos peixes também é um grupo de ectotérmicos, ou seja, depende da temperatura externa para poder controlar a sua temperatura interna. Dentro do grupo dos peixes, a gente divide eles em dois grupos, dependendo do seu tipo de esqueleto. Nós temos os peixes que são os condrictes, que são aqueles que possuem esqueleto cartilaginoso, e os osteíctes, que são aqueles que possuem esqueleto ósseo. Vamos começar a estudar pelos condrictes, tá? Condrictes são representados aí por tubarões, né, nessas imagens, tubarões martelos, por arraias, por aí tubarões-baleias, todos esses caras, eles são condrictes, são espécies de peixes de esqueletos cartilaginosos. E quais são as características gerais do grupo dos condrictes? É até bom que vocês prestem muita atenção nessas características gerais, porque elas são de fácil comparação com a característica geral dos osteíctes, permitindo a gente diferenciar os dois grupos. Então, primeiro, os peixes cartilaginosos, eles, óbvio, têm esqueleto de cartilagem. O grupo tem representantes principalmente marinhos, como tubarões e arraias, mas também tem espécies de água doce, tá? Como as arraias lá que a gente encontra nos rios. Apresentam escamas placoides, boca ventral, ou seja, boca voltada para o lado de baixo do corpo, e fendas branquiais lateralmente à cabeça, sem a presença do opérculo. Geralmente, 5 pares de fendas branquiais marcam aí o corpo dos condrictes. Presença de uma válvula espiral no intestino, que tem a função de aumentar a superfície de contato para absorver melhor os nutrientes. Terminação do sistema digestório em cloaca, certo? Que é um orifício responsável para a eliminação dos restos da digestão, do resto da excreção e também para a reprodução. Uma nadadeira adaptada para a reprodução, como é o caso da nadadeira pélvica chamada de clasper, certo? É uma estrutura reprodutora aí dos condrictes. Olfato e visão bem desenvolvidos. Presença de linha lateral e também presença de uma estrutura chamada de ampola de Lorenzini, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual é o seu funcionamento. Os peixes condrictes são dioicos, certo? Tem macho e tem fêmea, fazem fecundação interna, desenvolvimento direto, mas podem ser vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. O que isso significa? Eles podem ter lá os seus filhotinhos dentro da barriga, tá? Podem ter ovos, e alguns ovos podem se desenvolver dentro da fêmea, e dentro da fêmea mesmo esses ovos eclodem e depois saem os filhotinhos, certo? Não possuem bexiga natatória, que é o órgão que ajuda na flutuabilidade dos peixes, e por não possuir bexiga natatória, ele tem uma adaptação que é um fígado rico em óleos, que vai ajudar na sua flutuabilidade. Tá? Ele possui rins mesonéfricos, rins posicionados no meio do corpo, e faz a excreção de ureia. Especificamente sobre algumas estruturas que eu apontei aí nesse texto, aqui a gente tem uma imagem para enxergar algumas coisas. Então, a primeira coisa, ó, boca ventral. Aqui seria ali a média do corpo, para baixo fica a boca, então boca ventral. Essas são as fendas branquiais, aqui representadas por 5, mais 5 do outro lado, então são 5 pares. Na frente, um par de narinas, um par de olhos, um par de barbatanas peitorais, uma barbatana dorsal, um par de barbatanas pélvicas, a barbatana caudal, a segunda, a barbatana dorsal, e aqui embaixo o clasper, tá? É estrutura copulatória, que pode ser também chamado de pterigopódio. Difícil esse nome, né? Pterigopódio, tá? Essa aí, ó, pterigopódio. Professor, presta atenção, pterigopódio, isso aí. Essa estrutura aqui auxilia o tubarão no seu momento de cópula. É isso que ele vai inserir na fêmea, né, na cloaca da fêmea, para poder fazer a reprodução. E olhando mais especificamente aqui na frente do tubarão, e dando uma análise mais profunda, a gente tem esse esquema aqui de ampolas de Lorenzini. O que são essas ampolas de Lorenzini? É um órgão, né, um órgão que consegue perceber o movimento da água a partir de qualquer fluxo que aconteça aqui na frente. A água entra pelo poro superficial, passa pelo canal e aqui atinge células sensoriais, mandando informações
da presença de outro ser vivo ali na frente do tubarão. Tá? Então ele consegue perceber tudo o que está acontecendo a partir da vibração que é transmitida pela água, quando o animal se desloca e tudo mais. Tá? Agora falando sobre os peixes ósseos, os osteíctes, são os peixes mais conhecidos aí que a gente tem. Eles vão possuir escamas do tipo, como essas que a gente está vendo aqui, né? As escamas deles são diferenciadas, não são como as escamas placoides que a gente vê nos outros grupos de peixes cartilaginosos, certo? Nós temos um grupo com grande diversidade, como já foi falado, sistema digestório completo terminado em anos, presença de bexiga natatória e corpo revestida por escamas dérmicas, como a gente pode ver aqui, tá? Aqui tem um detalhe legal nessa imagem, que esse grupo de escamas dérmicas aqui do centro, ó, é o grupo de escamas que guarda a linha lateral, tá? Que é um órgão sensorial que é também presente lá nos condríctides, mas que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês como que funciona essa linha lateral, tá? Presença de linha lateral, brânquias revestidas por opérculo, que é essa tampinha que fica na frente da brânquia aqui, tá? São dioicos, tem fêmea e tem macho, fazem fecundação externa com desenvolvimento indireto, que seria a fase de alevino que a gente fala, tá? E eles também realizam, em algumas espécies, a piracema, que é a subida do rio, mesmo passando ali por correntezas e cachoeiras, para poder se reproduzir nas partes mais altas do rio, tá? Onde a gente tem uma maior taxa de nutrientes, onde a gente tem um ambiente mais seguro para o desenvolvimento dos filhotes. Esses indivíduos eles possuem rins mesognéfricos também, que ficam ali no meio do corpo, e fazem excreção de amônia. Tá? Olha a diferença dos dois grupos. Enquanto os peixes ósseos excretam amônia, os peixes cartilaginosos excretam ureia. Isso é uma diferença importantíssima. Tá? Circulação dos peixes. Você tem um coração, um sistema circulatório fechado, né? Um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Tá? O sangue circula até as brânquias, faz a hematose, fica rico em oxigênio, vai para o corpo, certo? E depois, quando ele estiver pobre em oxigênio, ele volta de novo para o coração e vai para as brânquias novamente para ser reoxigenado. Aqui a gente tem uma imagem de como funciona o sistema respiratório, né, por brânquias nos peixes ósseos. Então a água entra, passa pelas brânquias e aqui ocorre a hematose, ou seja, ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico. O sangue que vem rico em gás carbônico joga o gás carbônico na água e recolhe o oxigênio. E aí o peixe consegue distribuir tudo isso dentro do seu sistema circulatório. Percebam, ó, a brânquia fica tampada por um opérculo, como mostra aqui nessa imagem. Isso aqui vai proteger a brânquia do peixe. A linha lateral, que foi vista tanto nos peixes ósseos quanto nos peixes cartilaginosos, é essa representada aqui nessa ilustração. É uma linha que percorre toda a lateral do peixe, que tem esses pequenos canais. Dentro desses canais, nós temos aqui, ó, nervos, tá? Que são botões sensoriais ligados a um nervo da linha lateral. Então, toda vez que algum peixe do lado ou qualquer coisa mexe do lado do peixe, movimenta-se a água dentro desses tubos, dentro desses canais. Quando a água se movimenta, ela passa pelo botão sensorial e transmite a informação para o sistema nervoso central que existe alguma movimentação ali. É exatamente por causa dessa linha lateral que esses peixes conseguem fazer esse movimento diferenciado aqui. Esse cardume todo está nadando todo para a mesma direção, sem esbarrar um no outro, sem bater, sem fazer nada de errado, porque eles percebem a movimentação do seu vizinho a partir da linha lateral, certo? A bexiga natatória, que é encontrada exclusivamente nos grupos de peixes ósseos, ela funciona como um flutuador. Então a gente tem aqui duas forças: o empuxo, que é a força normal que leva os corpos para cima dentro da água, e a força peso, que é que é exercida pelo corpo do peixe, né, em relação ao ambiente. Então, quando você tem determinado volume aqui na bexiga natatória, o empuxo é exatamente igual ao peixe, o peso. Por isso, o peixe se mantém ali na linha d'água que ele quer. Quando o peixe infla sua bexiga natatória, o empuxo se torna maior do que o peixe, o empuxo se torna maior do que o peso, fazendo com que o peixe suba na água. Tá? Eu vejo o pezinho aqui de peso e falo peixe, mas é peso, tá, pessoal? E neste último exemplo aqui, ó, a bexiga natatória ela está desinflada,
automaticamente o empuxo é menor do que a força-peso e o peixe desce na coluna d'água. Então, nas medidas que ele consegue inflar e desinflar a bexiga natatória, ele consegue subir ou descer na água. Certo, pessoal? Aqui a gente tem, para finalizar todo o conteúdo de peixes, uma comparação sobre os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Então, aqui, ó, características. Condrictis, esqueleto cartilaginoso. Osteíctis, esqueleto ósseo. Condrictis, escamas placoides. Osteíctis, escamas ausentes ou cicloides. Válvula espiral presente. Válvula espiral ausente. Aqui lembra, a válvula espiral funciona lá para ajudar a aumentar a absorção de nutrientes no intestino. Brânquias sem opérculo, na forma de fendas branquiais. Aqui, brânquias com opérculo. Boca, na parte ventral, certo? Na parte de baixo da cabeça. Boca, na parte anterior da cabeça, na frente. Bexiga natatória, ausente. Bexiga natatória, presente. Sistema digestório, com cloaca, aqui terminado em ânus. Certo? Espero que vocês tenham entendido essa explicação aí sobre o grupo dos peixes, pessoal, e a comparação dentro dos primeiros vertebrados, certo? E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha arrebentado aí nessa aula. Se por acaso não entendeu, ó, dá uma voltada no vídeo, assiste de novo e estuda pra valer, galera. Um abraço, até a próxima aula. Um abraço do professor Beraldo.